Shalom, Ovrahot, paz e bênção, tudo bem? Este é o nosso segundo vídeo sobre os livros históricos. No primeiro vídeo, falamos acerca do que os livros históricos registram, ou seja, sobre a conquista de Canaã, liderada por Josué, assim como a distribuição das terras, o colapso em função da desobediência do povo, onde vamos perceber a mudança do sistema teocrático para monárquico, os cativeiros assírio-babilônico e culminando então com o retorno do povo para a terra de Jerusalém e até o início do governo persa. Falamos ainda a respeito dos vários sentidos do termo história, sua etimologia grega, historia, derivada de um verbo, historeo, com vários significados, dentre eles pesquisar, investigar, aprender por meio da pesquisa, dentre outros significados. Um outro ponto importante que foi também ventilado foi sobre os desafios modernos quanto à historicidade bíblica. E aí nós citamos os três grupos principais, os chamados minimalistas, aqueles que justamente tentam defender a hermenêutica da suspeita ou a ausência da evidência como a evidência da ausência. Depois nós então discorremos sobre os chamados medievalistas, que já são um tanto quanto mais equilibrados no seu posicionamento, descartando a presença ou a participação de Israel em todos os eventos que são mencionados nesses livros, e depois sobre os chamados maximalistas, que de fato acreditam nas narrativas como fonte histórica. Na aula de hoje nós iremos reiterar justamente o conceito de canônico judaico para os livros históricos, que são denominados dentro da língua da cultura judaica como o chamado Neviim Rishonim, que são os primeiros profetas. O cânon judaico ele é diferente do nosso no que diz respeito à quantidade de livros, porque eles conseguem fazer uma forma de associar, por exemplo, 1º e 2º Samuel como apenas um livro. 1º e 2º Reis, da mesma forma, 1º e 2º Crônicas, do mesmo modo, e Esdras e Neemias. Por isso nós temos uma redução na quantidade de livros. Porém, os livros encontrados nas Bíblias cristãs protestantes correspondem aos mesmos livros do chamado cânon judaico. Já nas Bíblias católicas, nós vamos encontrar um acréscimo de 7 livros, não é? Tobias, Judite, Baruque,
primeiro e segundo Macabeus, Eclesiásticos, Sabedoria, então totalizando 7 livros. Há uma discussão que ainda não é oportuna tratarmos nesta aula, que diz respeito ao chamado cânon, que os católicos tentam defender na perspectiva do chamado cânon alexandrino, quando o Tanar, o Antigo Testamento judaico, ele é traduzido para a versão grega, chamada de Septuaginta, na língua portuguesa Septuaginta. Então, nesse processo de tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, os chamados livros apócrifos, eles foram incorporados nesse processo de tradução. Há vários argumentos levantados de que esses livros foram incorporados acidentalmente. No chamado cânon judaico, que ocorre cerca de 90 a 118 depois de Cristo, na cidade de Avni ou Jâmia, acontece que esses livros são de fato reprovados, não reconhecidos como livros canônicos na perspectiva judaica. Então, a quantidade de livros que podemos encontrar nas Bíblias cristãs protestantes são os mesmos livros que nós vamos encontrar nas Bíblias judaicas. No tocante aos livros históricos serem classificados como livros proféticos na visão judaica, há várias razões que nós poderíamos aqui mencionar. Então, a tradição judaica, ela atribui a maior parte dos livros históricos aos profetas. Basta lermos o Talmud de Baba Batra 15, não é? Em que é dito que Samuel teria escrito o livro dos Juízes, bem como a maior parte do livro que leva o seu nome, cujo livro que foi então concluído pelo profeta Gade. Então Samuel era profeta, escreve o livro dos Juízes, na tradição judaica. Escreve uma boa parte do livro que recebe o seu nome, e o outro profeta termina o livro, que é o profeta Gade. Jeremias teria sido o escritor do livro dos Reis, e Josué, que teria escrito o seu livro, é apresentado também como um profeta. E isso é citado em um dos livros apócrifos, chamado de Eclesiástico ou Sirácida 46, e o versículo 1, que versa o seguinte: Josué, filho de Num, foi um valente na guerra, sucedeu Moisés entre os profetas. Logo, ele está colocando Josué nesse contexto de profetas. Então Josué ele também é considerado como um profeta. Então vale lembrar que figuras de profetas frequentemente vai de fato, não é, aparecer nos conteúdos desses livros. Samuel, Elias, Eliseu, Isaías, Gade, Natã, dentre outros profetas. Então, como vimos, os profetas anteriores relatam histórias que terminam em catástrofes para o reino de Israel e o reino de Judá, que perdem a sua autonomia política, tornam-se cativos dos outros impérios
bem como a sua unidade territorial, e passam pela experiência da chamada deportação. Então, os chamados livros históricos, dentro da perspectiva cristã protestante, são 12 livros. O livro de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então são esses 12 livros, na perspectiva cristã, considerados como livros históricos. Se nós fôssemos fazer uma comparação com os históricos da chamada Bíblia hebraica, na verdade os históricos lá são uma chamada subdivisão de uma categoria chamada de Ketuvim. Então, dos Ketuvim, que são chamados escritos, nós temos primeiro os livros poéticos, que são 3, Jó, Salmos e Provérbios. Depois nós temos os 5 rolos, que é o chamado rolos festivos, que eram comumente lidos durante as festividades, como Pessa, Shavuot, dentre outras festas, e compreendiam justamente os livros de Cantares, Ruth, Esther, Eclesiastes. Eram cinco rolos ou livros. E depois dessa categoria nós temos então os chamados livros históricos. Então nós temos Daniel, e Crônicas, Esdras e Neemias, sendo que nessa classificação termina justamente com Crônicas. Então, diferentemente da Bíblia protestante, no tocante à questão da ordem dos livros, nas nossas Bíblias, o Antigo Testamento ele encerra com Malaquias, e na Bíblia hebraica ele encerra justamente com o 2º livro das Crônicas. Só para nós fazermos essa comparação, essa análise do cânon, ou da forma com que os livros são então organizados, melhor dizendo. Temos aqui então, na nossa proposta inicial, fazermos uma análise de uma forma bastante panorâmica sobre o contexto do livro de Josué. Então, nós temos aqui, pessoal, várias nações, não é? Que nós poderíamos aqui sintetizar e afirmar que antes de Abraão, 7 nações já de fato residiam naquela região de Canaã. Antes de Abraão. Então, poderíamos aqui fazer menção de que essas nações predominantemente são compostas pelos descendentes de Cão, ou ainda dentro da pronúncia hebraica, seria Ram. Então, os descendentes de Ram, ou de Cã, predominantemente eles povoaram essa região, ou essas regiões, as regiões das terras de Canaã. Agora, havia também descendentes de Sem, como também de Jafé, não apenas de Cã. Então, se nós observarmos aqui no mapa, esta ocupação ia desde o Vale do Jordão, não é, até a orla
do Mediterrâneo. Aqui nós temos o Mar Morto, né? Subindo aqui nessa região, aqui, então, até a orla do Mar Mediterrâneo, nesta região aqui, olha. E a ocupação justamente de toda esse povoado, não é? Desta variedade de povos que ocupavam justamente as terras, né, de Canaã. De modo que no livro de Deuteronômio, capítulo 7, verso 1, versa que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os gerizeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Então, justamente, bem antes de Abraão, não é, 7 nações já habitavam aqui nas terras de Canaã. E há a promessa de que eles seriam de fato expulsos dessas terras. Agora, falando de uma forma mais específica sobre cada povo que habitavam nessas regiões, nós temos aqui os chamados cananeus, e eles descendiam dos outros 3 filhos de Cã. Está lá em Gênesis capítulo 10, versículo 5, não é? Cuxi, Misraim e Puti. Os cananeus eram bem desenvolvidos na arte, na ciência e também na parte das construções. Se compararmos as construções cananeias, elas eram bem mais desenvolvidas em relação às que os israelitas eles então construíam. Contudo, era um povo cruel e dado a práticas religiosas absurdas. Há um outro grupo aqui, chamados os amorreus. Tem origem nos caldeus, que tem por sua vez a sua origem em Jafé. Eram altos, fortes, de acordo com as pesquisas arqueológicas, tinham os olhos azuis, cabelo louro e de aparência, de certa forma, que externava um certo dote dentro da concepção da época. O livro de Amós, no capítulo 2, versículo 9 ao versículo 10, nós temos uma descrição sobre esse povo, né? Diz o seguinte: todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, de que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Então temos aqui uma descrição, aqui em Amós, capítulo 2, versículo 9, sobre esse grupo. Outro grupo aqui também bastante identificado são os heteus, que vem justamente de Et, um dos filhos de Canaã. Gênesis capítulo 10, versículo 15. Conhecido também, de acordo com alguns especialistas, como hititas. A arqueologia revela que era um povo culto, porém guerreiro e muito forte. Eram fortes, não apresentavam uma boa aparência, estatura mediana, pele amarelada, cabelos escuros, lisos e duros.
se diz lá no texto que Urias, o marido de Batseba, era um heteu. Certamente, ou provavelmente, Batseba não pertencia a esse grupo, porque o texto vai dizer, não é, que ela era muito formosa. Então, possivelmente, ela não pertencia a esse grupo. Possivelmente. Abraão compra um pedaço de terra, não é, para a sepultura para Sara, justamente a um heteu. Mais aqui, outro povo chamado de fariseus. O nome em si quer dizer camponês ou aldeão, indicando que com isso que ele ocupava uma posição social mais inferior, não é? Ocupava os campos e estavam espalhados por toda a terra de Canaã. Ainda é possível observar os chamados heveus. Então, os heveus também, cujo significado significa aldeão. Há um evento lá no livro do Gênesis, capítulo 34, que retrata justamente um crime sexual, né, um estupro, em que Diná, ela sofre através, não é, de um dos homens que estava justamente inserido dentro desse grupo do chamado heveu. Mais outro grupo aqui chamado de jebuseus, não é? Também uma referência sobre esse grupo é mencionada em Gênesis capítulo 10, versículo 15. Descendente do terceiro filho de Canaã, conhecidos assim porque conquistaram e dominaram a cidade de Jebus, que posteriormente passa a ser chamada de Jerusalém, fazendo dela uma fortaleza, não é, impenetrável, que será conquistada na época de Davi, por Davi, fato que de fato retratado lá no segundo livro de Samuel, capítulo 5. Outro grupo aqui interessante são os chamados gigazeus. Então, os gigazeus, há uma menção em Gênesis capítulo 10, versículo 16, não é? Cujo nome significa usuário de um deus, possivelmente um deus chamado de Gen, que era o deus da luz, um deus sumério. Estes 7 povos, dentre outros, eram justamente iníquos, não é? Amaldiçoados, murmuradores, idólatras, e foram usados por Deus. Vejam, não é? Que paradoxo. Foram usados por Deus para provar a fidelidade de Israel aos seus mandamentos, especialmente no tocante à proibição dos casamentos mistos. Então, os filhos de Israel, eles fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e aos postes ídolos. Está lá em Juízes capítulo 3, versículo 1, versículo 7. Então, essa prática vem justamente como fruto da influência de um desses grupos aqui sobre os filhos de Israel. Aqui nós temos um mapa mais detalhado, né? Mais bem visível aqui, ó, os perizeus, cananeus, heveus, heteus, fenícios,
Refaitas, amorreus, amonitas, moabitas, idumeus. E que nós vamos perceber ao longo do relato, do estudo do livro de Josué, que todos esses povos aqui não foram devidamente expulsos nem destruídos. Nós temos aqui a dinâmica da proposta do estudo sobre o livro de Josué, que ficará justamente para o próximo encontro. Lehidraot, um abraço a todos.